Fala, meu consagrado, minha consagrada, beleza? Vamos trabalhar em questões do seu concurso. Vamos para a aula agora. Então observe o seguinte, pessoal, nós iremos trabalhar em questões da banca Funatec e Correlatas, beleza? O foco aqui será o concurso da Prefeitura Municipal de Pinheiro, Maranhão. Observa que as informações que nós iremos trabalhar aqui podem ser utilizadas nos cargos de agente administrativo, auxiliar de biblioteca, auxiliar administrativo e atendente de enfermagem, beleza? Então vamos aqui para a primeira questão. Assinale corretamente o componente do computador que é responsável por realizar cálculos matemáticos, lógicos e coordenar o funcionamento de todos os outros componentes do sistema. Então aqui ele está falando de quem? Do processador. Realizar cálculos matemáticos está no processamento da máquina. Então quem é esse elemento de hardware? É o processador. Então observa aqui um exemplo de processador da empresa AMD. Aqui você tem o AMD Ryzen 5, por exemplo. Aqui seria o seu processador, tranquilo, pessoal? Então você marcaria a letra C, processador. Próximo. Qual dos seguintes dispositivos de armazenamento é considerado volátil? Volátil quer dizer que na falta de energia elétrica, aquele conteúdo será descartado. Então observe o seguinte, a memória RAM, ela é um tipo de memória o quê? Volátil. Então você vai ter aqui, ó, como volatilidade a letra A, memória RAM. Então você também tem como exemplo a memória cache e os registradores. Já as memórias não voláteis, nós temos aqui a memória ROM, o CD, o DVD, o Blu-ray, o pendrive, o cartão de memória, o HDD, o SSD. Tranquilo, pessoal? Então aqui você nota que o disco rígido HD ou HDD, o CD-ROM e o pendrive são memórias não voláteis. Como ele quer na questão um dispositivo de armazenamento considerado volátil, você marcaria letra A, memória RAM. Próximo. Assinale corretamente a função principal do painel de controle ou painel de configurações. Você associa o painel de controle do Windows a resolver problemas relacionados às configurações do sistema, então você marcaria como resposta a letra A, customizar e configurar vários aspectos do sistema. Gabarito letra A. Próxima. Assinale corretamente um atalho do Word utilizado para abrir um novo documento. Observe o seguinte, se eu quero um novo documento, supõe-se que esse documento é em branco. Não é abrir um arquivo armazenado em seu disco, como por exemplo o próprio HD. Então no caso, como ele quer abrir um novo documento, ele colocaria aí a letra D. Observe que é interessante ele colocar exatamente como se encontra no próprio aplicativo. No caso no Word, você está vendo aqui, ó, Microsoft Word, você está vendo aqui, ó, quando eu quero um novo documento em branco, eu pressiono Ctrl O, porque aqui você pensaria abrir um novo documento. Seria melhor criar um novo documento, porque abrir dá a ideia de você buscar algo no disco. Só que nesse caso não era o que ele queria. Ele queria que você criasse um novo documento em branco. Observa que ao passar o mouse sobre o ícone, ele te dá essa informação aqui, ó, criar um documento. Então aqui você marcaria a letra D, Ctrl O. Se ele pedisse para você abrir um arquivo que está armazenado no disco, aí seria a letra C, Ctrl A. Nesse caso, criar um novo documento seria Ctrl O. Então você marcaria o gabarito aí a letra D. Próximo. Para salvar um documento editado anteriormente no Word, é utilizado qual atalho? Observa que não é Ctrl S, porque o Ctrl S tem a ver com sublinhado. O correto seria Ctrl B. O Ctrl B permite você salvar as alterações. Então você marcaria aí a letra C. Próxima. Assinale corretamente a aba no Microsoft Word que possui a funcionalidade taxado, que permite traçar uma linha no meio do texto. Então você já deve ter observado que algumas legislações, você pega alguns textos e você percebe que algumas palavras estão com um traço. Quer dizer que você está desconsiderando aquela informação. Isso você faz na página inicial. Então aqui, ó, na página inicial,
você vai perceber que existe a opção de taxado, riscar o texto traçando uma linha no meio dele. Então você marcaria aqui a letra B. Então é na aba Página Inicial que você trabalha com essas formatações de fonte. Negrito, itálico, sublinhado, tamanho, aumentar, diminuir, alternar entre maiúsculas e minúsculas. Então você observa que esses recursos você encontra na página inicial. Tranquilo, pessoal? Gabarito letra B. Próximo. No Microsoft Word 365, a aba que é utilizada para adicionar uma tabela no documento em edição corresponde a: observa que eu quero acrescentar no meu documento em edição uma tabela. Se você pensar em colunas, você pensa em layout. Como ele falou tabela, você vai inserir. Então observa que na guia Inserir do Microsoft Word, você percebe que você tem aqui o grupo tabelas e você tem a opção de tabela. Então observa que a guia que permite você adicionar, inserir uma tabela, seria a guia Inserir, letra C é a resposta para esta questão. Outra coisa que cai bastante, pessoal, seria a opção de cabeçalho e rodapé e número de página, além da caixa de texto, ou mesmo uma letra mais estilizada que seria o Word Art. Então, realmente, o gabarito para esta questão, inserir uma tabela, seria a letra C, inserir. Próxima. Ao selecionar um conjunto de textos em um documento em edição no Microsoft Word, a aba que deve ser utilizada para acrescentar colunas. Observa que agora eu quero acrescentar colunas. O acréscimo de colunas mexe na estrutura. Estrutura está associada a layout. Então, quando ele falar em colunas, observa que você trabalha com essa opção relacionada aí, colunas, está aqui, configurar página, que é o grupo, e o botão que vai permitir você relacionar colunas na guia, layout, seria a resposta para esta questão. Então, o gabarito seria a letra A. Outra coisa que cai bastante em prova de concurso é: eu quero configurar a página. Qual é a guia que eu utilizo? Layout. Porque a configuração de página, você tem margens, você tem orientação, você tem tamanho, quebras de página, números de linha e a hifenização, que seria a separação silábica. Então não esqueça, margens, orientação, tamanho, colunas, quebras, números de linha e hifenização fazem parte do grupo configurar página, e se você está configurando a página, você está mexendo no layout. E layout está associado à ideia de estrutura. Portanto, realmente o gabarito é a letra A. Próxima. Assinale corretamente a assertiva que representa uma prática recomendada para garantir a segurança da informação em uma rede corporativa. Observe que você vai ter que utilizar o quê? Firewall, antivírus. Você vai ter que fazer com que as pessoas que utilizam o sistema sejam orientadas a como utilizar aqueles recursos informatizados. Para esta questão, você vai marcar a letra B. Ora, se eu quero garantir a segurança, eu tenho que permitir com que o sistema esteja atualizado. Então você vai marcar a letra B, que diz o seguinte: manter todas as atualizações de software e patches de segurança em dia. O que seriam esses patches? Os patches de segurança, pessoal, são atualizações projetadas para corrigir vulnerabilidades e proteger sistemas contra ameaças de segurança. Beleza? Então, nesse caso aqui, você marcaria a letra B. Próxima. Observe as seguintes opções e assinale a que descreve corretamente o conceito de firewall em computação. Firewall, pessoal, seria justamente uma barreira de proteção. Ele vai fazer o quê? A filtragem das informações que entram na rede. Então ele vai fazer o quê? Vai fazer o teste para verificar se aquele conteúdo vai ser ou não autorizado segundo as regras estabelecidas internamente para aquela rede intranet. Então aqui no caso você marcaria a letra A. O firewall, ele é um sistema de segurança que monitora e controla o tráfego de rede, permitindo ou bloqueando determinadas comunicações.
Portanto, o gabarito será a letra A. Próxima. Assinale corretamente a principal diferença entre a internet e a intranet. A internet, pessoal, ela é pública e a intranet ela é privada. Ambas utilizam os protocolos TCP/IP. O IP está associado à ideia de rede e o TCP está associado à ideia de transporte. Tranquilo, pessoal? Então, eu transporto um dado quando eu identifico a rede. Então, a internet ela é pública e a intranet ela é privada. Então, você marcaria aqui a letra A. A intranet é uma rede de computadores privada, acessível apenas para os funcionários de uma organização, enquanto a internet é uma rede global, acessível ao público em geral. Então, lembre-se, intranet privada, restrita, e você tem a internet, que seria global e irrestrita. Tranquilo, pessoal? Portanto, o gabarito será a letra A. Próxima. Assinale corretamente a assertiva que representa o conjunto de protocolos que permite a comunicação das redes. Então, observe o seguinte, protocolo seria o quê? Padrão seria a ideia de regras, seria a ideia de procedimentos. Ok, pessoal? Então, falei para você na questão anterior que as regras, padrões, procedimentos utilizados em redes de computadores seria quem? Seria o TCP/IP. TCP associado a transporte e o IP associado à ideia de rede. Lembrando que a versão mais atual do IP é a versão de número 6. Então você tem em conjunto ainda a ideia do IPv4 e o mais atual, o IPv6. Eu já vi a pergunta de concurso assim, ó, qual a versão atual do IP? IP versão 6. Tá certo, pessoal? Portanto, você marcaria aí a letra D. Observe o seguinte, o TCP/IP seria um conjunto de protocolos amplamente utilizado para possibilitar a comunicação entre computadores e servidores, formando a internet. Ele combina o protocolo de controle de transmissão TCP, responsável pela transmissão de dados, com o protocolo de internet IP, que identifica os computadores e servidores. Tranquilo, pessoal? Realmente, você marcaria aí a letra D. Próxima. Observe os seguintes termos e assinale o que se refere à identificação exclusiva atribuída a cada dispositivo conectado à internet. Essa identificação exclusiva é o IP, é a identidade virtual. Então veja, o termo que se refere à identificação exclusiva atribuída a cada dispositivo conectado à internet é o IP, que seria o protocolo de internet. O endereço IP é o endereço único que permite a comunicação entre dispositivos em redes, incluindo a internet. Portanto, o gabarito seria realmente a letra A. Próximo. Observe as seguintes opções que descreve corretamente o que é um cookie em termos de informática. Observe o seguinte, pessoal, a maioria das questões de concurso sempre começa dizendo assim, ó, é um pequeno arquivo de texto. Então você procura essa informação. Então você marcaria a letra D, ó. Então o cookie, quando você navega no browser de sua preferência, ele é um pequeno arquivo de texto armazenado no navegador da web que registra informações sobre a atividade do usuário em um determinado site. Então realmente você marcaria aí a letra D. Próxima. Utilizando o Google como buscador, pretende-se realizar uma pesquisa específica no site letras.mus.br, buscando por páginas que contenham exatamente a seguinte frase: estamos indo de volta para casa. Qual das opções abaixo representa corretamente a pesquisa a ser realizada? Observa que ele coloca aqui algumas restrições na pesquisa. Ele quer pesquisar num determinado site. Qual é o site que ele quer? letras.mus.br. E ele quer exatamente a frase estamos indo de volta para casa. Beleza, ó. Observa que eu poderia colocar dessas duas maneiras. Colocar site, especificando qual é o site, dois pontos, tudo junto, ó, letras.mus.br, espaço, entre aspas, estamos
indo de volta para casa. Ele iria encontrar exatamente esse texto dentro desse site. Ou eu poderia colocar simplesmente ao contrário, começar entre aspas escrevendo assim, ó, estamos indo de volta para casa, dentro de qual site? Do site letras.mus.br. Observa que aqui existe um espaço. Aqui ele fechou as aspas e aqui ele colocou a palavra site, dois pontos, tudo junto e colocou o domínio. Observa que ele especificou aqui, ó, letras.mus, abreviação de música.br. Então, esse é o site que ele está buscando esse texto. Exatamente, ó, como ele fala aqui na questão, exatamente a seguinte frase. Então, essa frase tem que estar entre o quê? Aspas. Não é apóstrofo. Aqui ele colocou só para destacar a frase que ele queria que fosse pesquisada de forma exata naquele site. Então, você não pode esquecer disso, que cai bastante em prova de concursos. Beleza, pessoal? Então, realmente, o gabarito ficaria a letra D. Então, pessoal, por aqui eu vou encerrando a correção dessas questões que eu fiz de forma direta e objetiva, onde você pode utilizar em provas cuja banca seria a Funatec, e aqui você vai perceber o seguinte, você pode utilizar essas questões como revisão para o concurso da Prefeitura de Pinheiro, no Maranhão. Tranquilo, pessoal? Baixa o material que está aí no link na descrição do vídeo, acessa o meu outro canal, que é o GEC Plus, e por aqui eu me despeço. Espero ver você nas próximas aulas. Até mais!